Olá pessoal, bem-vindos à nossa live de meia hora, de segunda a sexta, 11h30 da manhã. Hoje nós vamos seguir um tema que eu comecei ontem, falando sobre a ancestralidade e sobre como nós podemos estar presos nessa ancestralidade. Ontem a gente falou como honrar essa ancestralidade, como é importante que a gente consiga fazer essa conexão, entendendo que é um desafio dependendo das dinâmicas familiares, mas percebendo também a importância desse movimento ser feito ainda que numa instância pessoal e não relacional. Então hoje, dando sequência nesse tema ancestralidade, eu quero trazer para vocês de que forma nós podemos nos emaranhar, como a gente diz, né? Esse enovelar, essa teia que nós vamos nos prendendo na história dos nossos ancestrais. Porque existem muitos processos de forma inconsciente, lembrando que a gente sempre tem essa dinâmica inconsciente, né? Existem muitos processos que vão nos prendendo nesse lugar, né? Que vão nos aprisionando em histórias que a gente muitas vezes nem sabe que está nessas histórias. Então, se você tem algo que de verdade você não consegue resolver, se você tem algo, eu costumo dizer assim, que quando nós trabalhamos com olhar sistêmico, quando nós mapeamos uma história, nós trazemos para essa história aquilo que Dorflex não resolveu. Sabe aquela dorzinha que te incomoda de diversas formas na sua alma e você já tentou de tudo, mas não achou um caminho de solução? Esse é o lugar. Né? Não é para trabalhar coisas banais, não é para trabalhar dinâmicas que você resolve de uma forma racional e simples. Não é para um lugar que você sabe o caminho e você quer achar uma outra solução porque não quer dar aqueles passos necessários. Quando nós trabalhamos com esse olhar sistêmico e essa aplicação dessa mudança de pensamento, primeiro eu tenho que ter esse entendimento do que me levou nesse lugar, né? E a partir desse entendimento eu faço a mudança. Então, quando você for buscar esse processo terapêutico, for buscar um movimento que seja de constelação, de mapeamento, uma aplicação de uma ferramenta que vai te trazer essa possibilidade de olhar sistemicamente para a sua história, tenha consciência de que o que você precisa olhar é aquilo que você não conseguiu curar, aquela dorzinha incômoda que você já foi médico, já fez exame e não aparece nada. Esse é o lugar para onde a gente olha, o lugar onde Dorflex não tira a dor, tá? Vamos lá. O que é importante você entender? Ah, Patrícia, mas que coisa mais doida você falar que nós estamos presos num processo ancestral, às vezes com avô, com bisavô, né? Às vezes com alguém até de um lugar mais atrás. Importante você perceber que sim, essas histórias vão nos influenciar. E eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Imagina que alguém da sua família, alguém da sua ancestralidade foi forçado por guerras ou por problemas, questões familiares, né? Que existiam muitas dessas brigas de família e tal. A pessoa foi forçada pela fome, falta de trabalho, seja o que for, foi forçada a abandonar tudo e vir embora. E abriu mão de tudo. Quando eu morei fora, eu fiz um trabalho de voluntariado para imigração e uma vez eu atendi um pessoal que tinha vindo da Europa de Leste e eles tinham vendido até o cachorro. E a senhorinha falava para mim assim: eu vendi até o meu cachorro para vir para cá. Ou seja, aquilo foi uma dor tão profunda para ela porque ela abriu mão de tudo. E aí, isso aconteceu 20 anos atrás. Agora imagina uma pessoa que 100 anos atrás largou tudo aquilo que tinha para buscar uma nova vida. Ai, muitas pessoas fizeram isso, fizeram.
Mas isso pode desencadear dois tipos de comportamento. Um comportamento é: eu não vou dar valor a nada, porque tudo aquilo que eu tinha conquistado eu tive que deixar para trás. Então, não adianta eu me apegar a absolutamente nada, porque isso não tem valor nenhum. E outro é: eu perdi tudo que eu tinha e eu preciso me apegar a absolutamente tudo. Eu tenho que construir um novo patrimônio e não abrir mão dele de jeito nenhum. Imagina que essa pessoa que nós estamos falando de 100 anos atrás era seu bisavô, que educou o seu avô com esse pensamento. E o seu avô passou à frente para o seu pai, e isso chegou até você. Então nós temos sim influências de coisas que aconteceram com os nossos ancestrais, de uma forma concreta, que a gente observa no nosso dia a dia, né? Nós aprendemos como lidar ou não com o dinheiro, nos relacionamentos, com as pessoas, a partir dessa história sistêmica, né, que nós temos. Então, fica guardadinho aí que esse meu bisavô, que foi obrigado a largar tudo para trás e vir buscar reconstruir a sua história, pode ter tido esses dois processos e isso impactou na minha história. Ok, acontece. Agora, imagina outras histórias. Imagine outro tipo de dores, que alguém não olhou para essa dor e que isso veio passando nos inconscientes, né? Porque quando o meu bisavô educa o meu avô de uma forma, existe uma consciência dessa educação. Agora, existem outros lugares de educação que são comportamentais. Eu aprendo com os meus pais sobre relacionamento. Mesmo que eles não digam, trate a mulher desse jeito, trate o homem desse jeito. Eu aprendo. Então, isso vem sendo aprendido e repetido por várias gerações. E a gente chega em um lugar sistêmico de pertencimento que muitas vezes nós não ousamos fazer diferente, com medo de perder esse pertencimento. Eu conto muito uma história de uma pessoa que eu atendi, que é de uma família de agropecuaristas. E ele é uma pessoa que não pode ver grama de jardim, que dirá capim. Mas ele se sente absolutamente não pertencente por não conseguir participar das histórias quando estão reunidos o pai, o avô, os primos, que são todos dessa área. E ele me diz assim: é como se eu não coubesse nesse lugar. E muito provavelmente, se não fosse uma pessoa que buscou um processo terapêutico, né, que está em terapia comigo já há um período, ele teria deixado de lado o sonho dele de trabalho para executar aquilo que a família esperava dele, que ele simplesmente seguisse esse caminho. E quantas pessoas seguem esse caminho sem nem perceber, né? Porque ficam com esse medo de perder o pertencimento. Então eles vão seguindo esse caminho e vão trazendo dinâmicas de repetição. Eu trouxe esse exemplo, né, dessa família dessa área, mas eu já vi isso acontecer em diversas outras profissões. Quantas pessoas eu já atendi? Eu trabalho muito com transição de carreira. Quantas pessoas eu já atendi que tem uma dor porque estão trabalhando? Nossa, essa dor foi tão mineiro agora, né? Tão caipira. Quantas pessoas eu atendo que tem uma dor na alma porque estão repetindo um trabalho, repetindo uma profissão que não conversa com a alma deles, só porque é o que era esperado, né? Meu avô era médico, meu pai era médico, o que se espera é que eu seja médico. Meu avô era advogado, meu pai é advogado, espera que eu seja advogado. E ser diferente nesses lugares acaba trazendo uma dor. Então, se eu coloco na balança o que dói menos eu fazer igual, ainda que eu não faça aquilo que eu quero fazer. Essa é uma dinâmica que nos prende aos nossos ancestrais.
uma dinâmica que a gente chama de repetição e ela afeta em outras instâncias. Por exemplo, bom dia, Ana Maria, seja bem-vinda. Gente, quem tiver pergunta pode trazer, tá? Uma outra questão que a gente observa muito são os próprios relacionamentos. Existe lá, enraizado naquela família, que não existem separações ali. E aí a pessoa fica muitas vezes esperando a mãe ou o pai falecer para poderem se separar. Porque aprenderam nesse inconsciente sistêmico que as mulheres da minha família não separam. Da minha família, marido não larga esposa. Marido não deixa filhos. E aí você vê às vezes um casal infeliz junto porque não quer ferir e teme perder o pertencimento se mudar a forma ou sair daquela relação. Então essa é uma dinâmica para onde nós olhamos. Outra dinâmica para onde nós olhamos também são as dinâmicas de identificação, por exemplo. Eu me identifico com alguém que muitas vezes foi excluído. E eu vou dar um exemplo dessa identificação de uma forma racional, para vocês entenderem como o inconsciente funciona. Imagina que eu sou uma criança e que estou numa festa de família. E aí num cantinho tem uma pessoa que não se manifesta. Entendeu? Imagina que tem. Ai, eu tô rindo aqui desses insights com os pobres mortais. Você sabe que, na verdade, eu aprendo muito mais do que ensino. Porque cada experiência que as pessoas me trazem aqui das suas próprias histórias, me traz mais bagagem, mais compreensão e me permite seguir adiante, né? Então, é uma troca de aprendizados aqui, de experiências, né? Por isso que a proposta é que seja um bate-papo. Apesar de muitas vezes eu ficar aqui falando sozinho. Mas então, vamos lá falar sobre essa dinâmica. Estamos lá, crianças, numa festa de família. E aí nessa festa de família tem uma pessoa no cantinho assim. Uma pessoa com a qual ninguém conversa. Mas ela está naquele cantinho. E isso intriga a criança. Observem as crianças nas festas, como elas se aproximam dessas pessoas que estão encantoadas. E muitas vezes elas vão chamar essa pessoa para brincar, elas vão se aproximar, elas vão tentar um contato com essa pessoa que está num cantinho, seja da forma que for. E aí o que acontece? Eu vou tentar de todas as maneiras interagir com essa pessoa, trazer essa pessoa para o meu convívio, fazer com que essa pessoa não se sinta deslocada. Agora vamos pegar esse movimento que a gente vê acontecer no nosso dia a dia e trazer esse movimento para uma convivência sistêmica, para um olhar sistêmico. Se eu tenho no meu sistema, né, esse campo de conexão e essa observação do que acontece, eu de uma forma inconsciente posso estar olhando para essa pessoa que no meu sistema foi colocado de lado, mesmo sem perceber. Imagina que esse nosso lugar de convivência é essa grande festa de família que eu falei. E que eu, de alguma forma, fico intrigada dentro do meu inconsciente com esse ser excluído. E aí eu posso fazer vários movimentos, inclusive repetir essa pessoa, para que ela não se sinta sozinha nesse lugar, para que as pessoas olhem de uma outra forma, para fazer com que isso venha para dentro desse movimento, para que essa pessoa seja vista de um outro lugar, ou simplesmente para dizer a essa pessoa, eu vejo você, e eu te dou um lugar aqui através do meu comportamento, eu te estendo a minha mão. Então, muitas vezes o nosso comportamento é visto inadequado pelo nosso sistema e as pessoas até repetem. Falam, nossa, isso é um movimento, tá igual o pai, tá igual uma tia não sei de quem. Gente, a minha voz tá oscilando para todo mundo
ou é só para Ana Maria? Me informem aí, por favor, para eu saber se a gente está com alguma dificuldade na transmissão. Alguém mais está ouvindo a minha voz oscilar? Responda por gentileza para eu saber se nós estamos com algum problema de transmissão. Ó, a Dilza disse que não, Ana Maria, então verifica aí, pode ser algo no seu próprio sistema, no seu próprio telefone aí. Então, gente, eu posso ter esse movimento de me identificar com as pessoas. Uai, gente, então tá oscilando para muita gente. Não sei. Ó, gente, quem tá com problema, tenta sair e voltar para a live para ver se melhora, porque tem muita gente dizendo que tá normal, né, que tá um pouquinho, mas tá seguindo aí. Bom, voltemos então para esse lugar dessa pessoa que eu tô incluindo. Então, para eu incluir essa pessoa, o que é que eu posso fazer? Eu posso trazer um comportamento para mim que faça com que essa pessoa seja observada, com que essa pessoa seja vista e incluída em algum momento, como eu também posso trazer a dor dessa pessoa para mim. Como se eu quisesse dividir com ela esse lugar. Como se eu quisesse dizer, eu vou com você para esse mesmo lugar. E aí eu me emaranho nesse lugar dessa identificação. E é interessante que quando nós temos um objetivo, e eu acho que até amanhã eu vou trazer essa dinâmica do objetivo para vocês entenderem como nós, dentro dos nossos objetivos de vida e não só na situação atual, podemos nos emaranhar. Então amanhã eu vou falar sobre isso. Mas existe um lugar dentro da nossa resistência a dar um passo em direção ao nosso objetivo que pode estar ligado a isso. Às vezes eu não quero realizar porque eu posso me aproximar de alguém que foi excluído no meu sistema, que foi criticado, que foi julgado. Então, com medo de receber o mesmo tratamento daquela pessoa, eu nem dou um passo para fazer algo que se assemelhe àquilo que ela fazia. Deixa eu ver aqui Aqui, a Renata disse que na família dela tem uma exclusão natural, uma sobrinha que não foi reconhecida, que ela está à disposição, porém é muito complicado. E é interessante, as pessoas, essa sua colocação, aí ela continua aqui, complicado porque minha mãe e a avó é contra a aproximação, estou caminhando para o bem, porque não quero repetir essa exclusão. Isso. E o que você trouxe é muito, muito importante, Renata. Quando a gente entende um movimento de exclusão dentro do nosso sistema, nós podemos fazer o nosso movimento de incluir. Não adianta eu tentar forçar o outro a querer incluir a força, né? Como a gente diz aqui, que aquilo vá a goela abaixo da pessoa, né? Fazer com que ela engula a força, aquela pessoa ou aquela situação. Isso não inclui, gente. Muitas vezes eu já vi em movimentos sistêmicos, em workshops de constelação, as pessoas falando frases aleatórias, como eu costumo dizer, da boca para fora, e você via claramente que quem estava repetindo estava ali igual um papagaio de pirata, né? Falando só por falar. E não é assim que funciona. Quando nós trazemos as nossas falas sistêmicas, quando nós trazemos os nossos posicionamentos, as nossas percepções do campo, nós trazemos aquelas falas a partir daquilo que se dá ali. Mas eu preciso também entender se aquela pessoa está pronta para fazer o movimento conforme a fala. Esse sentir é muito do lugar do terapeuta, né? Não adianta eu falar para uma pessoa, olhe para o seu pai e diga, você é o pai certo para mim. Porque às vezes ele não entende isso na alma dele, ele não entende nem o sentido dessa frase. Porque essa frase quer dizer que foi a sua contribuição como pai, de uma forma inclusive biológica, que permitiu que eu tivesse na vida. Você é o pai certo e você é a mãe certa,
porque eu sou essa pessoa a partir de vocês dois. Então esse encontro do meu pai com a minha mãe foi um encontro certo para que eu existisse. Se fosse outro pai, eu seria outra pessoa. Se fosse outra mãe, eu seria outra pessoa. Então, o pai e a mãe são os certos para a pessoa que eu sou, para esse resultado que eu sou. Às vezes eu escuto a pessoa falar, queria ter outro pai. Se eu tivesse outro pai, eu seria outra pessoa. E muitas vezes esse lugar de resistência ao pai e à mãe é nessa tentativa de transformar a mim mesma. Mas eu posso transformar a mim mesma a partir da pessoa que eu sou agora. Eu não posso mudar para trás, mas eu posso mudar para frente, né? Então eu posso fazer esse movimento. E aí essa fala, né? Que às vezes a pessoa não tem nem a compreensão do significado. Infelizmente, às vezes nem o terapeuta tem a compreensão, né? Porque se você estuda no raso, você vai oferecer no raso, né? E aí o seu cliente não vai entender o que está acontecendo. Mas isso é um assunto para um outro momento, né? Que é importante a gente falar sobre isso dentro do processo terapêutico. Enfim, então, essa fala, ela sai de um lugar da alma e ela tem que ter um sentido. Exatamente, Thaís, ontem eu falei sobre isso, né? Thaís está falando aqui, lembrar que honrar não é amar. Né? Eu não preciso almoçar, jantar, conviver, concordar com o que eles fazem, né? Eu não posso mudar o meu sentimento, mas eu posso honrar a pessoa pela importância dela na minha história, né? E aí, o que a gente faz? Quando eu tenho essa pessoa, voltando no caso que a Renata trouxe, né? Dessa inclusão, desse lugar, não adianta eu forçar uma fala. Não adianta eu forçar uma convivência. E eu posso, inclusive, dizer para o meu cliente, diga, pai, eu preciso de um pouco mais de tempo para entender que você é o pai certo para mim. Nesse momento ainda me dói. E dar a essa pessoa que está dentro desse movimento a possibilidade de, internamente, no próprio tempo, e percebendo a importância de fazer esse movimento de compreensão. Mas é o tempo dele, não é o nosso. Então nós temos já essas dinâmicas que eu trouxe aqui de repetição e identificação. Como vocês sabem, nós temos um propósito, né, de ser meia hora para ser algo que todos possam assistir e participar. Amanhã a gente continua falando sobre esses emaranhamentos que podem estar me prendendo na minha ancestralidade. Nós temos emaranhamentos de transferência, dupla transferência, né? E esses emaranhamentos podem nos prejudicar naquilo que nós esperamos ser da vida, naquilo que nós queremos ser da vida. Eu quero lembrar vocês que hoje, dia 20, é o último dia para vocês adquirirem os nossos cursos com desconto. Gente, se você sente na sua alma de fazer uma formação, venha fazer a nossa formação em terapia sistêmica. Eu vou pegar na sua mão, as aulas são ao vivo, são interativas. Eu tenho 2 profissionais incríveis que vão entregar os módulos de direito e de pedagogia. E os outros módulos eu vou fazer as entregas todas. São ao vivo, interativas, e você pode ter certeza que eu vou entregar tudo aquilo que eu sei. Além disso, nós temos 16 outros cursos, projetos, comunidades, para quem é terapeuta, para quem não é terapeuta, para quem quer melhorar os seus processos de atendimento, para quem quer mudar a sua vida. Então, se você sente no seu coração de vir fazer parte dos nossos projetos, até o dia de hoje tem um super valor que cabe no seu bolso, tenho certeza, para você vir participar conosco. Então, eu te espero nessa jornada e até amanhã, 11h30, eu tô aqui de novo. Um beijo muito grande, viu? Gratidão, Thaís. Gratidão, Marisol. Deus abençoe a todos vocês. Amanhã eu espero aqui, 11h30. Beijo, gente. Obrigada.